Graça e paz, igreja, amém? Bom dia, esse pessoal acordou cedinho, já veio logo receber uma pancada. Bem, irmãos, hoje eu vou encerrar não vou encerrar a série, né, sobre confissões, mas eu vou encerrar o tema amargura. Então hoje eu vou falar de como a gente resolve essa questão da nossa vida. Essa questão que, como vimos na pregação anterior, é uma maldade. E é fácil a gente ficar amargurado, ainda mais, já viu, diante de uma crítica injusta, a maior parte de nós, de alguma forma ou de outra, né, a gente pode reagir de uma forma pecaminosa, amarga, fica amargo. Eu lembro certa vez que estava num curso e vi um aluno se dirigindo, assim, uma aluna se dirigindo de uma forma completamente amarga com um professor. E foi assim, até meio agressiva, inconformada, porque de certa forma o que estava sendo exposto afetava as estruturas bíblicas e profissionais dela, que estavam sendo confrontadas ali. E foi com dureza realmente, se dirigiu àquele professor, mas a gente viu a reação daquele professor assim, responder numa mansidão, numa placidez, numa atitude assim de humildade compassiva, e até propôs uma conversa posterior assim de forma particular, e uma reação santa diante de uma forma mais agressiva. Lembrei de Provérbios 15:18, que diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então a ideia é justamente, com essa pregação, a gente ser mais assertivo em conflitos. E para isso a gente precisa transformar a nossa insatisfação com o que acontece ou está acontecendo e transformar isso num descontentamento santificado. E aí, dessa forma, quando algo ocorrer, vai haver um resultado, mas um resultado com um fruto maravilhoso, proveitoso, algo realmente que glorifique ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus. Lembrando e recapitulando a definição de amargura, quando a gente vai para Efésios no capítulo 4, no versículo 30 e 31, vocês verão que é uma tristeza, e uma tristeza, algo que entristece o Espírito Santo. Então, vocês têm que se livrar dessa amargura, não é viver assim, tem que mudar isso. Obviamente, ninguém aqui dentro é perfeito, a gente vai tropeçar, vez por outra, em alguma coisa, mas a proposta que Pedro nos coloca em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 22, é o seguinte: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Então, temos que mudar isso, porque por meio da palavra a gente tem que purificar o nosso interior. E é justamente isso que eu vou propor para vocês. Você vai ser aqui confrontado com a palavra de Deus e percebendo como ela vai refletir o seu coração. Isso será uma oportunidade de você dar direção na sua vida em sujeição à obediência cristã, enquanto a graça de Deus vai repousar sobre a sua vida até aquela jornada do céu. Então vamos desenvolver essa alternativa à amargura, que eu vou chamar agora de misericórdia. Na mensagem anterior a gente viu que a amargura anda muito com a justiça própria e não com a justiça de Deus. Mateus 5:20 diz: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então os fariseus aqui, eles estão cheios da sua justiça própria. E hoje veremos como a misericórdia cristã caminha ao lado da justiça cristã. Já viram, vocês já presenciaram, ou por acaso já se lembraram de alguém reagindo bem diante de uma crítica injusta? Eu contei um caso aqui. Eu vou mostrar outro, Jesus. Quando a gente vai para Marcos 3:2, a gente vê o tempo todo alguns dos fariseus que estavam sempre observando atentamente Jesus para ver se ele iria curar no sábado, que era uma transgressão. E lá no versículo 22 do mesmo capítulo, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam:
Olha, falando para Jesus isso, para Jesus. Ele está com Beelzebu, falando que Jesus estava andando com o príncipe dos demônios. E que era por demônios que Jesus estava expulsando aquilo. Está vendo aí? Crítica injusta. Jesus foi criticado. O Filho de Deus foi acusado de andar com demônios e expulsar demônios em nome de demônios. Então, para sermos mais como Jesus, ensaiem na sua cabeça. Deus deu essa imaginação maravilhosa que vocês têm aí como um recurso poderoso para você. Medite, tenha reflexão, treine, imagine-se na frente de um descontentamento desse, que pode acontecer com uma pessoa, numa situação, com um familiar, frente a frente com o seu descontentamento. Então aí você pega essa introspecção bíblica, você se concentra na palavra de Deus, pondere sobre a sua natureza, se está batendo com o que a palavra de Deus exige de você, considere Deus, às vezes dizendo, como seria a reação de Jesus ali? Ou como seria a minha reação diante desse descontentamento, desse negócio que eu não gosto? Como eu reagiria e como Jesus reagiria diante dessa crítica injusta, desse descontentamento? Vai usando a imaginação aí. Que pressupostos bíblicos estão no meu coração para eu ter base para reagir de forma diferente? Quais são os juízos de Deus diante de questões semelhantes que a gente vê na palavra do Senhor? Aconteceu com qual personagem bíblico algo semelhante ao que pode acontecer na minha vida? Isso é aplicar a palavra no nosso coração. Entenda, você já fez isso outras vezes. Prepare-se. Você já fez isso diante de uma prova da escola, diante do seu TCC, ao defender a sua tese, ao defender o seu artigo, no seu trabalho escolar, num novo projeto da empresa. Você faz o quê? Você ensaia. Eu lembro das minhas filhas, quando estavam se preparando para fazer o TCC delas, pesquisavam, ficavam empenhadas, ensaiavam como seria, se um professor perguntasse algo, como poderia responder aquilo. Tem irmãos que às vezes vêm buscar, já aconteceu, pastor, estou fazendo um TCC, ora por mim aí, estou fazendo assim, nessa linha, nesse pensamento, o que o senhor acha? Ele está ensaiando, ele está se preparando para a vida. Então ele ensaia possibilidades, confrontações, prováveis perguntas, apontamentos, desafios, ele ensaia isso. A verdade é que a gente ensaia tudo o tempo todo na nossa mente, menos para as questões espirituais. Sabe aquela pergunta chata, aquela pessoa, aquele jeito, você não ensaia isso. Ensaia, irmão, pensa aí quais são os versículos, você tem que treinar isso antes. A verdade é o seguinte, irmãos, Romanos 12, 7 diz, não vai projetar aí que não está. Então, você não lê a palavra de Deus, você não ouve o que Deus propõe para você, e Deus capacitou alguns aqui dentro com dom para lhe ensinar sobre essas questões, que está lá em Romanos 12, 7. Então você nem reflete nos ensinos daqueles mestres que Deus dotou, que Deus capacitou, como está em Atos 13, 1, 1 Coríntios 12, 28, também não está projetado. Anotem aí se vocês quiserem. E esses homens que Deus capacitou, ensinou, para ensinar vocês com pregações, com livros, com áudios, com o exortar ali face a face, você nem tenta interiorizar essas questões. Você não reflete nisso. Mas você deseja estar preparado sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. E não existe esse autodesenvolvimento espiritual à parte do corpo de Deus, sozinho no seu canto através da televisão. Não existe isso, isso é uma contradição, é uma incoerência. Em Atos 8:31 diz assim, um caso, um eunuco, quando o Filipe perguntou para ele, como é que eu posso, falou, você está entendendo o que está lendo? Aí o eunuco disse, como é que eu posso entender se o quê?
Não há quem possa me explicar. E aí ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Mas, diferente do eunuco, muitos de nós aqui dentro, sabe? Quando ouve alguém ensinando, quando Deus mostra alguém e revela, para revelar, para mostrar, você não convida ninguém para lhe sentar do seu lado. Você diz assim, eu resolvo sozinho. Talvez, se um de nós aqui, ou alguns de nós, estivesse no lugar do eunuco, não, estou lendo a Bíblia aqui, vou resolver sozinho, pode ir embora, Felipe. Aqui eu me viro. Aqui eu dou conta. Eu entendo. Mandaria embora, valeu, pode deixar, eu consigo aqui, esse aqui eu me safo sozinho, sou autodidata aqui da palavra. Já pararam para pensar nisso? Mas é isso que acontece até hoje. Deus envia alguns Filipes com a capacidade de ensinar, para mostrar certas coisas, mas você fala, não, estou lendo a Bíblia aqui. Eu sei que você está lendo a Bíblia. Então, todo o conhecimento que Deus dá para os seus é justamente para o crescimento do corpo de Cristo, com um respectivo desejo de fortalecimento da unidade do corpo de Cristo, por semelhança e santidade, justamente conforme a Cristo. Não é individual. Toda capacitação nossa espiritual aqui dentro tem em vista o fortalecimento do corpo, não você. Ah, não, eu quero me sobressair. Não vai. Não vai. Você quer, ah, não, eu quero ser aquela pontinha lá da cocada. Não, não é isso. O propósito é a unidade, o desenvolvimento do corpo, a edificação do corpo. Então a sua santidade importa, porque importa para o corpo. A sua pecaminosidade me importa, porque importa para o corpo. Em Salmos 119, 11, versículos 12 e 15, o salmista diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. E no versículo 15 ele diz, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Qual a palavra que ele usou aí? Meditação. A meditação oriental e cristã, desde o início dos tempos, tem a ver com pegar o que o Senhor disse e processar isso na minha cabeça. Só que de um tempo para cá ganhou o modismo de que meditação é esvaziar a mente. Isso aqui, quem escreveu foi no Oriente. Eram assim que os orientais cristãos meditavam. Fechado esse entendimento de que a palavra de Deus é o caminho para você não pecar contra Deus e você se edificar, se santificar, então a gente vai ver biblicamente como trabalhar justamente a paciência e o perdão para superar a amargura do nosso coração. Então, primeira coisa, paciência. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, Paulo diz assim, tenham cuidado. Então já diz aí, olha, atenção, a gente não pode viver aí de qualquer forma, ou viver espiritualmente de forma desatenciosa. Tenha cuidado, preste atenção. E ele vai dizer, por quê? Para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aí você acha, não, uns com os outros aqui dentro. Não, todos. E temos que ter cuidado, porque esse desequilíbrio é fácil, é natural do nosso interior. Em Romanos 12, 17, Paulo reafirma novamente, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ele já está avisando aqui, provavelmente alguém lhe fará mal, não retribua dessa forma. Então façam o correto. 2 Timóteo 2, 25, ele diz que deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade.
Então, uma novidade aqui. Saiba que, biblicamente, alguém irá se opor a você. Alguém será do contra em relação a você. Então, você deve reagir como? Com mansidão. Buscando o quê? Revelar a esse opositor, esse do contra na sua vida, por meio das suas ações, qual é a vontade de Deus sobre a questão. Então, paciência, irmãos. Sofra piedosamente com essa oposição, mas com que tipo de linguagem? Aí vai dizer lá em Tito 2,8, use o quê? Linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para aqueles que se lhe opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Então a paciência bíblica, ela é sábia, e sendo sábia, ela pensa justamente antes de responder. Quando a gente vai para a sabedoria ali de Provérbios 15, 28, ele vai dizer, o justo pensa bem antes de responder, e por vezes nem responde. A paciência cristã vê toda a maldade que está acontecendo, e ela discerne. Em 1 Coríntios 2, de 15 a 16, diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, compreende. E aí no versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, pela instrução da palavra, pela mente de Cristo, pela mente do Senhor, nós reconhecemos, nós caracterizamos, nós identificamos, nós diferenciamos, nós apontamos e nomeamos o que está acontecendo. A paciência cristã, ela não é cega, ela não é míope intencionalmente, ela não nega o que aconteceu, mas ela reconhece Deus dentro daquele momento e se relaciona com Deus dentro daquilo lá, daquele acontecimento. Quando a gente vai para Gênesis, lá no capítulo 50, no versículo 20, você vê a história de José. E José foi injustamente tratado por seus irmãos. Injustamente tratado por seus amigos que esqueceram. Teve uma patroa que caluniou ele, ele ficou preso anos ainda por conta dessa calúnia. E aí, quando os irmãos no final aproximam-se dele, ele não disse assim para os irmãos, não foi nada não. Já até esqueci daquilo. Não, ele compreende, ele diz assim, em Gênesis 5:20, vocês planejaram o mal contra mim. Ele deu um nome, ele falou que aquilo foi uma maldade. Ele falou, não quero nem tocar no assunto, porque me dá até... Não. Ele deu nome, ele qualificou, ele disse o que fizeram, ele não fingiu o que aconteceu. Não teve fuga, não teve escape. Mas aí ele considera Deus dentro do contexto e diz, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendeu, e talvez daí Paulo tenha tirado Romanos 8, 28, 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não só do próprio, mas para os que estão envolvidos com aqueles que amam a Deus. Davi, diferentemente, não negou, contudo, olha o que eu vou trazer para você, observe a amargura presente no coração já do idoso Davi antes de morrer. Em 1 Reis, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele dizendo ali para o seu filho antes de morrer, olha, saiba que também está com você Simei. Simei é o cara que jogava pedra, e fazia um monte de coisa nele, num certo momento. O benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Manaim. Não era igreja não, era um local lá, tá, irmãos?
Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão, e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria ele a espada. No versículo 9, mas agora não o considere como inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Que glorioso, né? Que coração bondoso desse Davi, né? Isso é o que, irmão? Amargura. Graças a Deus o filho dele era sábio e não fez isso que ele fez, que ele sugeriu. Não. Então, paciência, irmãos. Paciência conforme a mente de Cristo, que reflete e deve refletir o próprio Cristo. E vendo essa maldade, torna-se tardia em irar-se, como Deus é. Quando vamos para Êxodo 34, no versículo 6, passou diante de Moisés, proclamando assim, Miriam, né? Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Moisés, falando lá em Deuteronômio. Já em Deuteronômio, falava que Deus era um Deus de paciência. E o pessoal fala, não, Deus no Velho Testamento é um Deus de ira. Mas é um Deus de paciência. Paciência. Paciência é uma expressão de amor. E você será tão paciente quanto ama. Não consegue desvincular isso. 1 Coríntios 13, de 4 a 5 diz, o amor é o que, irmãos? Paciente. E aí lá no versículo 5 ele vai dizer, não maltrata, não se ira facilmente, não guarda rancor. Está vendo a paciência se desenvolvendo em outras coisas? O amor bíblico nunca foi tratado como uma emoção, como um sentimento. No grego, isso aí vai dizer que o amor ele é uma ação. Ele está se relacionado ao verbo. Então, todas as palavras denotam justamente algo que você faz, uma ação. Não tem relação com o que você sente. Então, por vezes, eu não estou querendo fazer aquilo, eu estou desconfortável em fazer aquilo, mas mesmo nesse desconforto, nessa vontade de não fazer, eu nego a mim mesmo, coloco a minha cruz e faço. Isso é amor bíblico e cristão. E não existe nenhuma outra religião no mundo. E aí o romantismo diz, então não é de coração, você está fazendo de má vontade. Ué, não bate com o amor cristão. Você acha que Jesus foi para a cruz lá? Ele não queria, mas ele nega os seus sentimentos interiores, por obediência a Cristo, sentindo um desconforto tremendo na sua carne. Ele vai lá com dor e faz. Isto é amor. A paciência é uma expressão do amor cristão. Então, paciência, irmãos, ao sofrer. Aos imediatistas, né, os para ontem, aquele pessoal meio aceleradinho, eu afirmo que a paciência ela é piedosa e se dispõe a lidar com a situação no decorrer do tempo. A paciência cristã não é para ontem, é algo que você está disposto a levar um tempo e trabalhar. Aí você pode até protestar assim, não pastor, eu discordo. Mas vejamos o que a Bíblia diz a respeito disso. Em 2 Pedro 3, 9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Está demorando. Não, Ele está sendo o quê? Paciente. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a paciência, essa longanimidade, essa paciência se desenvolve e ela gera no outro e deve gerar expectativa do outro se arrepender ainda. Não é que demora, é que Deus é amor.
e por conta do amor, ele é paciente. A paciência nos leva à percepção mais profunda da situação, diferente de uma reação instantânea da amargura. Ser paciente é ser uma pessoa casca grossa realmente, com couro calejado, que aguenta o sofrimento, ainda que por longo período, diante de males que parecem assim aparentemente insolúveis. Sabe quando você diz assim, e já orou, até quando, Senhor? Já viu isso? Isso não é inédito. Quando você vai lá para Salmos 94, no versículo 3, o salmista estava cansado já também, dizendo, até quando, Senhor? E aí quando você vai em Salmos 3, ele vai dizer, até quando, Senhor? No Salmos 13, no versículo 1, até quando, Senhor? No Salmos 89, no versículo 46, até quando, Senhor? Tem um professor de aconselhamento, ele citou um casal, onde ele qualificou a esposa que tinha uma ambição egoísta. Aquele interesse assim, aquele desejo autocentrado, aquela intenção egoísta, aquela pessoa ensimesmada, sabe, onde ela é o sol e os planetas têm que girar em volta dela? E é isso, onde é que tem isso, pastor? Isso aí você vai ver em Tiago 3, do 14 ao 16. Ele diz assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, certo? Ou ambição, ou seja, aquela preocupação, aquele desejo forte, egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. E no versículo 16, pois onde há inveja e ambição e desejo egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. E aí muitas amarguras vão surgir disso aí. E aí, esse conselheiro bíblico, eu já vou dizer aqui que ele já morreu, tá? Porque o pessoal fica, quem será esse que o pastor está falando? Já morreu esse cara. Ele compartilhou o caso dessa esposa ensimesmada, e ele descreveu como daquelas pessoas, sabe, nas palavras dele, que cobram dizendo assim, olha, não me perguntou, não falou comigo, não me valorizou, não me cumprimentou, não me considerou, fiquei de fora. Do tipo daquelas, ele disse que desconfia de tudo, de todos, que era uma pessoa assim de fértil imaginação, carregada de suspeitas negativas a respeito de tudo, acompanhado sempre de sentimentos inflamáveis e explosíveis em qualquer situação, e que dispara logo uma onda de choque de amargura em relação aos que estão próximos, com muitas das vezes acusações impiedosas, eu digo assim, sem aquela misericórdia cristã aos que estão ali, em alguns momentos até mesmo sem base na realidade, mas era o ponto de vista dela. Segundo esse professor, nas palavras dele, é do tipo do ser, isso ele que disse, como se diz no mundo, uma pessoa praticamente impossível de amar. Essa era a esposa do cara. Crente, tá, irmãos? Dois crentes. E aí, pastor, ela vai para o céu junto com o marido, está tudo certo. E aí, como é que vocês acham que ficou aquele casamento por meio do tratamento bíblico daqueles corações, mas o coração da esposa não estava aberto, era só o do marido que estava aberto? Como é que vocês acham que ficou? O pastor orientou a amá-la biblicamente. E o amor é o que, irmãos? Paciente. Foi fácil para o marido? Não. E ele disse que enquanto aquele marido pacientemente amava aquela esposa, vez por outra, ele às vezes caía, certo? Não reagindo com esse amor de paciência, e às vezes ele ia para o isolamento, e ficava com raiva, aquela raiva passageira, às vezes como escape ele fazia algumas fantasias pecaminosas para fugir daquilo, por vezes ele caía no desânimo, na autodefesa, por que você está me atacando? Às vezes ele colocava imposições de satisfação pessoal para ela fazer,
Por vezes ele caía analisando se o seu cálice de descontentamento já estava pleno. E disse assim que por vezes chegava, pastor, vou pecar do jeito que está hoje. E o pastor orientando. E por meio do aconselhamento bíblico, aquele conselheiro direcionou aquele marido, o marido daquela esposa, a buscar diligentemente, por temor a Deus, a refletir Jesus dentro daquele relacionamento. Com paciência, com paciência. Tempo, irmãos, tempo. E ocorreu que ao longo dos anos esse marido aprendeu a amar aquela esposa, por meio de uma paciência resoluta, enérgica, decidida, determinada a ser como Cristo Jesus. Ontem mesmo compartilhei com um casal de irmãos, de um aconselhamento também, de um conselheiro, que estava orientando uma esposa, que não amava o marido. Aliás, nas palavras dela, ele chegou e falou, pastor, eu, na frente da filha do lado, filha adolescente, eu odeio meu marido, eu tenho nojo dele, tenho asco, nem gosto dele, não gosto de nada dele. E aí o pastor direcionou para 1 Coríntios, capítulo 13, versículos lá. O amor é o quê? Paciente, sofredor. E aquela irmã foi sendo acompanhada por aquele pastor. E ele sempre voltando, irmã, continue em 1 Coríntios, capítulo 13. Vez por outra ela voltava, pastor, eu não aguento mais. Pastor, olha, ela, irmã, 1 Coríntios, foram 3 anos. 3 anos, 1 Coríntios 13. Os imediatistas querem o quê? O comportamental já diz logo, sai logo, vai embora, você tem que ser feliz. Foram 3 anos trabalhando. E a gente acompanha, irmãos, eu mesmo acompanho irmãos aqui dentro há mais de 3 anos nessa jornada. E aí depois de 3 anos, aquela mesma mulher, numa, vamos dizer assim, determinação pessoal de obedecer Deus, apesar dos seus sentimentos contrários, chegou e falou para o pastor, pastor, eu quero falar para o senhor o seguinte, eu estou amando meu marido, e hoje eu vou falar para o senhor, eu me sinto envergonhada de ter dito aquilo que eu disse para o senhor há 3 anos atrás. A palavra de Deus, com o Espírito Santo no seu interior, com a sua disposição de obedecer e tomar a cruz, é poderosa para mudar o seu interior. Mas a humanidade não crê nisso. O mundo não crê nisso. Mas a palavra de Deus tem poder. Sabe, irmãos, aquele rapaz e essa esposa, eu tenho recebido alguns com esse forte desejo, como aquele rapaz, de obedecer a palavra do Senhor. E vez por outra, eles caem em alguns tombos, neste aprendizado piedoso que se desenvolve, como Deus quer. E observo a muitos de vocês, como aquele moço que eu citei, como essa senhora, moldando as suas vidas ali, de acordo com o propósito de Deus. Um propósito diferente do que o mundo fala, um propósito com uma paciência determinada, resoluta realmente ao temor de Deus, por meio de um descontentamento santificado, ou seja, que não é cego, que não faz de conta que não aconteceu, mas que é pesado em relação ao que a palavra de Deus diz, e tomado muitas das vezes de uma misericórdia piedosa, essas pessoas buscam agir como o seu mestre, o Senhor Jesus. E como disse anteriormente, na pregação anterior,
jamais vamos nos assemelhar à perfeição de Jesus aqui na terra. Mas, se tem um momento que podemos desenvolver com uma boa nota a nossa semelhança a Jesus, é na parte do sofrimento. Então não desperdice. Nessa você pode se assemelhar bastante a Jesus, sofrer como Ele. Mas no mundo de prosperidade, ninguém quer. Tudo isso eu já disse em outras pregações, aqui mesmo. E eu vou repetir novamente, Romanos 8, 28 e 29. Irmãos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Chamados para quê? Ser semelhantes a Jesus Cristo, um propósito, no versículo 29. Pois também o quê? Ele foi lá e nos predestinou para ser conforme a imagem do nosso Filho Jesus. Então, o que importa dentro de toda essa nossa existência, aqui na terra, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é como você está desenvolvendo a sua semelhança a Jesus Cristo, porque é isto que importa para Deus. E se tiver de enviar um furacão para que você se assemelhe a Jesus, adivinha? Deus inunda a sua casa, igual aconteceu em casa. Entendem isso? E ainda que vivendo em desamor, num completo desamor, o Senhor espera que amemos. E Ele diz: amem os seus inimigos. Amar é eu não ligo? Amar é eu não estou nem aí? Amar é eu na minha, ele na dele? A paciência nos leva a aguentar firme pessoas, circunstâncias continuamente erradas e até mesmo prejudiciais. Essa firmeza por temor de Cristo não é uma questão apenas de suportar, mas é um testemunho ao redor, ao mundo, de como é o exemplo de Jesus. Mas ninguém quer anunciar a semelhança de Jesus por sofrimento. Só pela vitória da casa comprada, o carro comprado, a cura não sei de onde. Segundo aspecto para vencer a amargura, o perdão. Os legalistas, os perfeccionistas, já pararam para observar que por conta do perdão, Deus se torna, vamos dizer assim, tremendamente injusto? Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu lembro que quando morava no Acre, e eu não me lembro o que a minha esposa disse, mas eu sei que eu fui tomado de uma ira. Sabe quando vem aquela mansidão assim no seu interior? Meu irmão, peguei meu óculos e taquei no chão. Tá certo? O óculos quebrou? Não. Mas eu merecia, não merecia? Merecia. Então o perdão de Deus é mais ou menos isso. Você merecia aquele castigo, mas Deus fala: eu não vou te dar. Sem a paciência que vimos anteriormente, nunca chegaríamos ao perdão. A paciência caminha para o perdão. Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Perdoar envolve dar nome ao pecado da ofensa. Implica não fazer nada quando a retribuição era justa e coerente. Perdoar implica em, olha, está vendo isso aqui? Merecia ser dessa forma, eu merecia fazer isso, mas eu quero ser a imagem da natureza de Cristo na minha forma de reagir. A paciência de Deus encaminha, a paciência de Deus prepara, a paciência de Deus dá oportunidade para o perdão entrar. Perdão em relação à acusação.
E aí quando a gente vai para Salmo 103, versículo 9, diz assim, que o Senhor não o quê? Acusa sem cessar. Mas você está o tempo todo. Olha, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo. Você tem um registro. De novo, novamente. Ah, nem dá para falar nada com você, porque de novo. Cara, isso aí é pior do que Satanás perto de Jó. E aí as acusações gerais são expressões de corações amargurados, com você sempre, você nunca. A amargura tem em si um padrão típico de julgar os outros pelas intenções maliciosas. A amargura faz por vezes, uma suspensão temporária ou uma trégua, mas isso também não é perdão. Exemplificando, aí você explodiu como um vulcão, aí você não pede perdão, você fala, eu estou cansada, só me beije. Isso não é comparação. É que eu estou doente, só me abrace. Não, é que eu me esforço, mas você não vê. Não, é sempre que eu faço, mas ninguém vê. Ou seja, a superioridade moral, né, e são os corações ali que não conseguem perceber aquela qualificação tão visível ao dono. Olha, você não entende, não fala nada agora, tá? Então, beijos, pazes, tréguas, silêncio, realmente, de forma comportamental, podem reduzir as hostilidades. Melhorar comportamentos, as ações podem melhorar, o clima pode mudar, mas não atingem a esfera do coração. Contextos onde o perdão ele é pedido, ou não é pedido, ou quando ele nem tão pouco ele é concedido, não houve perdão. Alguns breves conselhos sobre perdão. Perdão em relação ao ressentimento. Salmo 103, no versículo 9, diz assim, olha, nem fica ressentido para sempre. Pastor, tem uma pessoa que não fala há 3 anos. Vai levar até onde isso aí? Para a eternidade? Amargurados ficam ressentidos até o fim da vida. Ou de um, ou dos dois, sei lá. Já o perdoador olha nos olhos do que está errado, dá um nome de pecado, chama pelo nome, e apesar disso, decide não ficar ressentido. Perdão em relação à forma de tratamento. No Salmo 103:10, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Merecíamos. O perdoador, ele encobre o erro, ele sabe onde foi, ele sabe como é. E mesmo ali, consciente de tudo que está acontecendo, e podendo até usar a qualquer momento contra o seu ofensor. Você lembra tal dia? Ele pode fazer isso. Eu tinha anotado aqui na minha agenda. Eu tenho anotado a conversinha no celular. Você esqueceu? Ele resolve não fazer. Perdão em relação à retribuição, Salmo 103:10. Nem retribui conforme as nossas iniquidades, na parte B. Então, amargurados, diferentes de Deus e de Jesus, os estruturados, os corretinhos, os moralmente felizes, sob o sol da justiça pessoal, que não deixa passar nada, está o tempo todo querendo retribuir conforme as iniquidades. Por outro lado, o amor paciente caminha com perdão. O perdão em relação à compaixão, quando a gente vai para Salmo 103, no versículos 13 e 14. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Talvez o seu ofensor já está morto, talvez o seu ofensor está distante,
talvez a aproximação física realmente é um risco à sua segurança, ou até mesmo seja impossível por uma hostilidade severa em relação ao seu ofensor, mas isso não importa. Apesar de tudo, o seu coração deve estar firmado na misericórdia de Deus, num estado de graça e compaixão, fruto do perdão intencional, fruto de um perdão intencional que é diferente de um perdão emocional. E aqui cabe um importante destaque. Perdão emocional não compreende assim como um perdão bíblico, e eu até tenho sérias dúvidas em relação se é perdão ou não. Porque o perdão emocional, ele visa muitas das vezes um bem-estar emocional, coletivo, em que uma das partes ou ambas tem uma vantagem comportamental por ter liberado o perdão. Serzinho superior esse, né? Mas assim, não tem nada a ver com a questão de obediência a Deus, alimentando muito mais a altivez do que a sujeição e a humildade espiritual de ser como Jesus e obedecer como Jesus, esquecendo-se de que não perdoar é tão pecado quanto a ofensa cometida. Arrependa-se e perdoe, essa é a palavra. Mas hoje, por conta do estado emocional, libera perdão. Libera o quê, misericórdia? Miserável, arrepende-se. Não tem nada de liberar, não. Libera o seu pecado, arrepende-se e perdoe. Na Bíblia eu vejo o perdão como um sacrifício de emoção. Na Bíblia eu vejo o perdão negando o sentimento natural. Eu vejo um perdão que é decidido, uma decisão de obediência resoluta a Deus, ainda que em meio a suor, em meio a dor, em meio a sangue, como Jesus. Onde está a emoção aí? Não importa se de fato o seu coração realmente está assim reconciliado com Deus, você vai estar pronto e apto ao perdão. Não perdoar é pecado, ele coloca justamente no jardim das amarguras ali, e reter esse perdão é o pecado de regar as ervas daninhas da amargura. E quando a gente atenta lá para Gênesis no capítulo 2, compreende-se que você e eu não fomos feitos para esse tipo de jardim. Perdão não ignora o errado, não finge que não houve a intenção ou a ofensa, mas com bondade responde. Já parou para pensar que o perdão é justamente para quem não merece? Bonzão, ou você acha que você merece? Merece o perdão de Deus? Alguém no seu conceito não merece perdão? Já parou para pensar? Não, tem uma pessoazinha. Então o perdão é para esse irmão. Ou você, hipócrita, acha-se digno do perdão de Deus e merecedor da morte de Cristo. Você acha que você tem valor? Não, eu sou tão... Olha, eu tenho valor. Jesus só poderia morrer por mim. É justamente eu não tendo valor que eu me impressiono com muito amor de Deus. Você não perdoou, então você está em pecado contra o seu Deus. Lembre-se que apesar de tão grande descontentamento conosco, e nesse descontentamento o nosso Senhor Jesus se fez uma expressão de perdão em nossas vidas. Em Mateus 7,12 diz: em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo dá o primeiro passo apresentando o amor aos que não têm, aos que não merecem. Para quê? Para que vendo, e para que possam ver, e vendo, tenham um princípio de amor em si.
mas você quer ser amado por seus inimigos sem amar. Perdão, portanto, deve ser uma escolha consciente, não deve ser firmada sobre emoções, tampouco sobre a cegueira da realidade dos fatos. Perdão deve ser firmado sobre a perspectiva da misericórdia de Deus conosco, e nunca se comparando com o seu ofensor, mas antes sempre em comparação com Jesus, com o que Ele fez. E feito isso, você vai ter só uma alternativa: perdoar. Perdoar. Concluindo, irmãos, haverá alguns conflitos, mas agindo dessa forma, o conflito será construtivo e edificante. Dá vontade assim, eu sei que dá vontade de soltar umas maldades, mas temos que pesar as nossas palavras para ver se elas são úteis. Provérbios 17:9 diz: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa os bons amigos. Lança em rosto. Então, cuidado, irmãos, com palavras inúteis, porque elas estão aí separando pais e filhos, irmãos de irmãos, amigos de amigos, maridos de esposas, esposas de maridos. E cá para nós, irmãos, tóxico é o seu e o meu coração quando age ou reage com pecado às coisas que acontecem. E eu vou fazer um parêntese definindo aqui, né, a palavra útil e inútil. Pense aí quais pessoas você sempre tem uma palavra desqualificadora para elas. Fácil, pastor, tem fulano. Pensa aí. Fulano, não gostei, por quê? Então, eu não proponho você ignorar essa realidade, mas cuide para que seja uma misericórdia real e pense realmente nas utilidades das palavras que você pode dizer. Efésios 4:29 vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E muitas das vezes a pessoa já coloca o nome, certo? Composto da torpeza da pessoa. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Vai edificar o que você está falando? Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Os seus ouvintes, os seus transgressores ali, os seus ofensores, não sei, pais, filhos, liderados, opressores, ofensores, opositores, os rebeldes. Eles compreendem o tom da graça em suas expressões, ou quando você fala, eles só veem o juízo da justiça pessoal diante do que está acontecendo? Provérbios 15:23 diz: dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Então pensem, meus irmãos. 1 Pedro 3:15-17 diz: antes, santifiquem-se como o Senhor, aonde? Aonde? No coração. E aqui essa palavra é compreendida como o seu emocional, o seu intelectual, o seu interior, a sua alma, e estejam sempre o quê? Preparados para responder. Lembra o que eu disse no início? Ensaiem, treinem, reflitam a qualquer que lhe pedir razão da esperança que há em vocês. E no versículo 16, contudo, façam isso como? Com mansidão e respeito. Não, tem uma pessoa que eu não respeito. Como assim? Fulano não merece o seu respeito. Como assim? É por causa do Senhor que devemos agir assim, não por conta do nosso ofensor. E aí, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, maldosamente, sim, pessoas vão falar maldosamente contra vocês, certamente haverá esse tipo de sofrimento, esse tipo de calúnia, maledicência, suspeitas malignas. Por quê? Porque vocês estão em Cristo, se assemelhando a Cristo. E aí essas pessoas fiquem envergonhadas das suas calúnias. E no versículo 17,
É melhor sofrer fazendo bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Olha o sofrimento envolvido, e dizendo que é bom sofrer, e está dizendo como sofrer. E no versículo 18, pois também Cristo, e ele diz, pois, então, senhores, isso não é só com vocês, já aconteceu com o mestre de vocês, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para quê? Conduzir-nos a Deus. Um sofrimento piedoso, carregado de paciência, perdão, misericórdia, com palavras úteis, é a maior oportunidade de você se assemelhar a Jesus e ajudar pessoas realmente a entrar no caminho do Senhor. E ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Você foi conduzido a Deus. Por quê? Porque Jesus decidiu sofrer por você. Então, sofra para que outros se acheguem a Cristo. Está vendo o propósito no sofrimento? Está vendo que coisa linda? Que oportunidade maravilhosa de conduzir pecadores ao arrependimento. Ah, pastor, eu sou missionário, eu gosto de pregar. Pregue no sofrimento. E se você é crente, voltando para 1 Pedro 1,22, na parte A diz, já disse isso, agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade. Eu li essa primeira parte. Eu estou mostrando a palavra e como purificar o interior. E aí ele diz um propósito disso, visando ao amor fraternal, então um amor de irmão, e sincero, e ele diz, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, pela obediência à palavra de Deus, há uma melhora em toda a sua alma, em seu coração, em seu espírito, visando o quê? Tem propósito, melhora com vistas a quê? Onde essa expressão vai acontecer, onde que vai melhorar? Na capacidade relacional, no amor fraternal e sincero, e ele diz, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então a proposta aqui tem como fundamento uma elevação realmente do seu egoísta estado interior, assim espiritual, e mostrar isso aí, mas elevando muito mais o espírito. Ele pega e fala, está vendo isso aqui? Destrói esse negócio, porque a ideia é o amor fraternal, a unidade. Ele quer levantar o Espírito Santo no seu interior, o Espírito da igreja, a unidade, a santificação do corpo de Cristo. Então não tem um propósito simplesmente individual. Ah, eu quero me sentir bem. Irmãos, a sua postura afeta o corpo de Cristo. Mas com vistas aqui ao coletivo da igreja, e não simplesmente a um membro. Novamente, eu vou repetir, visando o fraternal, visando a fraternidade, visando a convivência harmônica, visando a unidade relacional, que é próprio da irmandade de Cristo. Deus nunca quis um filho único, mas há entre nós aqueles que insistem nisso. Ah, eu quero viver sozinho, eu sou filho de Deus solo pecador, só se for. Deus quer reduzir o seu estado de egoísmo, irmão, o seu estado interior, natural, pecaminoso, individual, e levar você a pensar no coletivo, ao fraternal, à comunhão, à igreja do Senhor. Entenderam? Até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Reflita aí no seu coração alguns rancores, alguém que você pensa, alguém que talvez você não perdoou ainda, ou tem, Senhor, eu compreendo no meu coração que eu estou fraquejando na paciência. Me ajuda, ó Pai, começa realmente a refletir sobre isso. Deus, eu oro por aqueles que têm realmente caído nesse pecado da falta da paciência.
Dê a eles, ó Senhor, uma paciência abundante, ó Pai, que venham aguentar realmente e sofrer como Cristo Jesus, e sofrendo seja o Evangelho em vida, anunciando oportunidade de salvação aos seus opressores, ó Deus. Muitos talvez aqui, ó Pai, estão pensando em alguma pessoa que é extremamente difícil. Fortalece estes, ó Senhor, na paciência cristã. Senhor Deus, que seja fortalecida essa palavra na compreensão da dimensão do perdão. E Pai, que não haja mais acusações nos lábios dos teus filhos. Que todo ressentimento, ó Pai, seja lançado fora em nome de Jesus. Que a nossa forma de tratamento, ó Deus, aos nossos inimigos, àqueles que nos perseguem, àqueles que nos oprimem, àqueles, ó Senhor, que foram injustos conosco, ó Pai, seja forma reativamente santa. Que o nosso perdão, ó Senhor, venha a ser capaz de retribuir com bondade aqueles que não merecem. Que o nosso perdão, ó Senhor, esteja carregado da compaixão que Cristo teve sobre nós. Tira-nos, ó Senhor, da justiça própria. Ajude-nos, ó Senhor, a olhar pela justiça de Cristo. Tira-nos, ó Senhor, de comparar com os nossos ofensores. E leva-nos, ó Senhor, uma mente que compara a Cristo. Ei, Deus, arranca isso em nome de Jesus. E que esse corpo venha se fortalecer em fraternidade, em comunhão, em amor, em edificação, ó Pai, pela postura individual de cada um aqui, sendo semelhante a Cristo Jesus. E tudo isso, ó Deus, tudo isso, estou falando para honrar e glorificar o Teu nome, ó Deus, porque é só isso, só isso. Queremos honrar e glorificar o Teu nome com as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, a não desperdiçar o Evangelho em nossos sofrimentos. Enche-nos dessa ousadia. Em nome de Jesus eu oro. E amém e amém. Irmãos, a igreja é a família que Deus sempre planejou. É o sobrenome da família. Uma família por sobrenome igreja. Em Romanos 8, 29, na parte B, diz que Jesus é um primogênito entre muitos irmãos. No versículo 30 ele diz: aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E não diz aqui que vai ficar nenhum para trás. Quem chamou vai ser lá no fim glorificado. Então, irmãos, Deus está com vocês. Vocês foram chamados. Não questione a sua salvação por conta disso. Antes, arrependam-se. Porque mais uma vez Deus os chamou para a santificação. Amém? Que o amor de Deus que nos atraiu, que nos chamou, Senhor, que aí realmente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, que nos capacitou, que nos levantou e está nos aperfeiçoando até hoje, e a comunhão do Espírito Santo, que sela o nosso interior, que transforma as nossas vidas, seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Vão na paz, irmãos, que Deus abençoe. Glória a Deus.